Em 1º de dezembro, o área militar havia analisado a concentração de um grande número de bombardeiros estratégicos em um aeródromo militar no oblast de Saratov. Indicaria importante preparação para um novo ataque maciço de mísseis à Ucrânia. As fotos tiradas em 28 de novembro pelos complexos de constelações e satélites americanos e europeus da Maxar Technologies e Planet Labs evidenciaram cerca de 20 bombardeiros estratégicos russos, Tu-160, Tu-95, Tu-22M3 e aeronaves estratégicas multifunções como a Il-76, no território do campo de aviação Eagles II. São aviões pesados capazes de lançar mísseis de cruzeiro ar-superfície convencionais ou nucleares e muitos utilizados durante ataques maciços à Ucrânia a longa distância, já que suas bombas guiadas em mísseis operam acima de 1.000 quilômetros. Os especialistas que revisaram as imagens de satélite notaram uma atividade extremamente alta no aeródromo. O pessoal de terra estava, obviamente, muito ativo. Os tanques de combustíveis estavam estacionados ao lado de bombardeiros, numerosas caixas de munição, veículos e materiais de reparo eram visíveis e ativos. Foi então que na manhã de segunda-feira, 5 de dezembro, as Forças Armadas ucranianas, a fim de desativar as aeronaves russas de longo alcance, fez ataques com veículos aéreos não tripulados supersônicos de fabricação soviética sobre 2 bases aéreas dentro do território russo. Os aeródromos militares de Diaghilevo, na região de Ryazan, a 450 quilômetros da fronteira com a Ucrânia e poucos quilômetros de Moscou, e a base de Ingles II, já citado, na região de Saratov, a 480 quilômetros da primeira fronteira com a Ucrânia. As Forças Armadas ucranianas lançaram pelo menos 2 drones do tipo kamikaze, ou seja, autodestruição, Tupolev soviéticos Tu-141 Stryz, conhecidos como rápidos. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou os 2 ataques, bem como o uso do drone de fabricação soviética e possível interceptação. O Tupolev Tu-141 Stryz é um drone de reconhecimento projetado para ser recuperado após a conclusão de uma missão usando um paraquedas reduzido montado na cauda. O drone em forma de míssil apresenta pequenos scanners montados na frente, uma asa delta montada na traseira e um motor turbojato KR-17A montado acima da cauda. O Stryz tem uma velocidade supersônica de cruzeiro acima de 1.000 km por hora e um alcance máximo de 1.000 km em altitudes médias. De acordo com o comunicado de imprensa do Ministério da Defesa da Rússia, os drones de reconhecimento, adaptados para ataque com ogivas explosivas, estavam voando em baixas altitudes quando foram, segundo os usos, derrubados pelos sistemas AD. Os sistemas usados pela Rússia antiaéreos são conceitos que têm recebido muita atenção no Ocidente, principalmente pela OTAN, por se constituir uma espécie de bolha anti-acesso à negação de área, conhecida como A2AD. A velocidade supersônica é a velocidade de um objeto que é mais rápida que a velocidade do som, medida em cerca de 768 milhas por hora ou acima de 1.200 km por hora ao nível do mar. A velocidade supersônica é um dos 4 regimes de voos: subsônico, transônico, supersônico e hipersônico. Um drone voando baixo atingindo seu alvo em alta velocidade só pode causar danos superficiais, em grande parte devido ao fogo e detritos voadores. Mas quando adaptado e comportando uma pequena ogiva explosiva, os danos são mais sérios. Cogita-se que os Tupolevs Tu-141 ucranianos continham ogivas explosivas, mas ainda não confirmado por fontes de origem e dos russos. Entretanto, conforme confirmado pelos próprios russos, o ataque ucraniano infligiu danos leves ao demonstrar a capacidade da Ucrânia em atacar áreas de retaguarda russas, ou seja, dentro do território russo, e possivelmente interromper a campanha de ataques da Rússia contra infraestruturas da vizinha por um período. Como resultado imediato ao ataque, um bombardeiro Tu-22M3, identificado como RF-34110 na base aérea de Diaghilevo, foi seriamente danificada pelo ataque próximo. Além dos danos da explosão do drone, a parte traseira da aeronave sofreu forte impacto do calor,
Os 2 canhões Gryazev Tipo 9 GSH-23L também devem ser reparados, assim como os 2 motores danificados. Aparentemente, a campanha de bombardeiros russos não foi interrompida e tampouco também aumentada como suposta retaliação, pelo menos não significativamente, porque, de acordo com a própria defesa da Rússia, o sistema de comando e controle e as instalações do complexo de defesa relacionadas, hubs de comunicação, usinas de energia e unidades militares da Ucrânia foram atingidas com armas aéreas e marítimas de longo alcance e alta precisão da Rússia, porém em pouca quantidade. As raízes do drone Tu-141 remontam ao seu antecessor, o Tu-123, que voou pela primeira vez em 1960, mas o Stryz está longe de ser jovem. Foi projetado, desenvolvido e produzido pela União Soviética durante a segunda metade do período da Guerra Fria, de 1947 a 1991. O sistema registrou seu primeiro voo em 1974 e foi formalmente introduzido no serviço militar soviético em 79. A produção da série decorreu de 1979 a 1989 e se acredita que cerca de 142 Tu-141 tenham sido fabricados. A aeronave é lançada por meio de um sistema ferroviário e de catapulta e lançada em voo por um propulsor de combustível sólido. Seu comprimento está na casa de 15 metros, 4 metros de largura, 2,5 metros de altura e chegando a 6,2 toneladas. Um avião remotamente controlado capaz de engajar alvos através da sua autodestruição, função não original do produto, é claro, por se tratar de um dispositivo de reconhecimento. Outro desfecho a ser relatado foi a avaria importante de um Tu-95 estratégico na base aérea de Eagles II. Fotos de satélite confirmam que um bombardeiro foi pulverizado decorrente do ataque ucraniano, sugerindo ainda que esta aeronave está seriamente danificada. No entanto, a imagem de satélite não mostra os danos, mas uma aeronave localizada perto de um incêndio ou atingida diretamente e tem mais chance de nunca mais voar pelo alto custo necessário em ser reparada. Apesar dos danos importantes nos bombardeiros, há chance de reparos em alguns deles. Além disso, o ataque de drones foi amplamente divulgado de forma teatral nas redes sociais e carregado de sarcasmo, inclusive do conselheiro presidencial ucraniano, Mikhail Podolyak, de que o Kremlin deveria saber que, se algo for lançado no espaço aéreo de outros países, mais cedo ou mais tarde, objetos voadores desconhecidos como o Tu-141 retornarão ao ponto de partida. Contudo, mísseis, aeronaves e drones, como o ucraniano Tu-141, podem facilmente penetrar no espaço aéreo mais disputado, especialmente em uma passagem só de ida, usando cobertura de terreno, mesmo diante do avançado sistema AD russo, sendo capaz de evitar radares pelo voo em baixa altitude em áreas povoadas. Um importante aparelho nas mãos da Ucrânia contra os dispositivos letais da Rússia. O canal precisa do seu apoio para manter o trabalho diário aqui na plataforma, pois a maioria dos nossos vídeos segue com a monetização bloqueada e outras limitadas. Então peço sua contribuição com qualquer valor diretamente para a nossa chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com.